Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou contar para vocês a verdade sombria sobre um dos casais mais famosos do meio sobrenatural, que foram responsáveis por investigar vários casos, várias situações macabras aí que aconteceram, casos que viraram filme, inclusive, do Invocação do Mal. Quem nunca assistiu Invocação do Mal, inclusive vai sair o quarto filme dessa franquia aí, né? Que inclusive eu vou assistir em breve e depois eu digo pra vocês o que é que eu achei, tá? Mas enfim, o vídeo de hoje é sobre Ed e Lorraine Warren, a verdade sombria por trás da história deles, né? Porque tem muitas histórias controversas sobre eles e é sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Então se você é novo no canal, já não perde tempo, se inscreve, deixa um comentário, ajuda a hypar o vídeo, tá? E lembrando que quem não é inscrito nesse canal tá sujeito a todo tipo de mazela, hein? Então se você quer se prevenir, já se inscreve logo, tá? Agora, sem enrolação, sem mais delongas e sem mais jabás, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, para quem não vive dentro de uma caverna e já pesquisa sobre o ocultismo, sobrenatural há bastante tempo, sabe que um dos investigadores, né, dos casais de investigadores mais conhecidos desse meio é o Ed e a Lorraine Warren, tá? Desde os anos 50, esse pessoal começou a fazer investigações, né? Para vocês que não sabem, o Ed, né? Ele é ex-militar e é caçador de fantasmas com carisma de vendedor, né? Por assim dizer. E a Lorraine é uma médium com especialidade em demonologia, com uma grande sensibilidade paranormal. E juntando essas habilidades, eles se tornaram muito conhecidos. Fundaram a American Paranormal Society, né? Que é a Sociedade Paranormal Americana, que foi fundada no ano de 1952, com o propósito oficial de captar, né, realidades por trás do negócio e dos lucros, né, e também verificar atividades paranormais no mundo todo. Só que aí que começa o problema. O pessoal começou a fazer acusações dizendo que eles estavam usando do sobrenatural para angariar lucros, né, conseguir fama, dinheiro, esse tipo de coisa. Eu vou explicar isso daí. Dentre os casos mais famosos que foram investigados pelos Warren, temos o caso de Amityville, né, que virou um filme, inclusive, tem aí Horror em Amityville, quem nunca assistiu, tá? Que foi um caso bem sinistro, que um dia eu vou fazer um vídeo aqui no canal só sobre esse caso. Inclusive o Ed, ele dizia ter visto o rosto do próprio diabo na janela, né, e até tiraram umas fotos lá, mas nunca essas fotos foram reveladas ao grande público, tá? O outro caso que ficou muito conhecido foi da boneca Annabelle, que eu fiz um vídeo aqui no canal, fiz até esse vídeo, Annabelle, a boneca do capiroto, então eu recomendo que você assista, tá? Um vídeo de 2 anos atrás, onde dizem que essa boneca ela teria recebido um espírito demoníaco e ficava perseguindo o pessoal, tanto que eles trancaram a boneca dentro de uma jaula lá, colocaram lá uma espécie de vidro, né, com o padre abençoando para a boneca não sair. Que inclusive também virou filme, né? Virou uma franquia. O negócio da Annabelle já tá indo pro quarto filme também. E também o outro caso é do Poltergeist de Enfield, né? Que foi lá no Reino Unido, onde eles foram para a Inglaterra no ano de 1977, registraram aí o audiovisual de livros voando, vozes na casa, enfim. Só que o pessoal disse que teve contradições nesse caso, né? Que os registros teriam sido editados, que as vozes ali não eram exatamente do espírito, enfim, essas situações aí. Bom, agora no caso, a galera pegou birra com eles porque diziam que a personalidade do casal não era bem aquela personalidade bonitinha que a gente via nos filmes, né, que é interpretado pela Vera Farmiga e pelo Patrick Wilson, né, que são os atores que deram vida ao casal no cinema. Nos filmes a gente vê aquele casal maravilhoso, todo mundo sorridente, cantando. Inclusive tem um trecho do filme lá, eu acho que é a Invocação do Mal 2, que o cara tá cantando violão, parecia o Elvis Presley ali, todo mundo, nossa, as comadres no cinema, nossa, meu Deus, que delícia, essas coisas, né? Mas não era bem aquilo ali que era na realidade. O pessoal disse que eles eram bem arrogantes, que eles não tratavam muito bem as pessoas quando eles chegavam nos locais e que ainda cobravam dinheiro para poder resolver os casos, né? Porque senão eles iam para a mídia ali, divulgavam a história, né, em programas de televisão e tudo mais, e não dividiam os lucros com as pessoas envolvidas ali, as vítimas daquela possessão, daquele caso sobrenatural. Então, assim, é muito complicado. O pessoal dizia que eles usavam truques psicológicos nas investigações para deixar mais sensacionalista o negócio.
E isso ficou meio que foi queimando o filme, né, deles dois, né? Enfim, essa relação é que foi deixando assim a imagem do casal um pouco abalada. Agora a reação dos filmes com a vida real, tá? Essa questão, o peso desses casos que eles investigavam, meio que desgastaram a relação deles com a família, com os amigos. O pessoal dizia que viam a Lorraine exausta, muito arrependida e o Ed muito agressivo, né? Então, assim, você vê que essa vida do paranormal mexeu com a personalidade deles. E quando eu digo pra galera que esse meio ocultista ele é ele tem seu preço, o pessoal não acredita em mim, né? Pensa que eu tô brincando, que eu tô exagerando, mas não, se você conversar com as pessoas desse meio que participam de investigações contínuas ou que já presenciaram qualquer tipo de atividade paranormal, você vai ver que há um desgaste físico e emocional muito grande, tá? Bom, no caso, depois da estreia do filme Invocação do Mal, lá em 2013, a Lorraine declarou que o romance exagerado foi uma coisa fictícia do filme, coisa que eu também já imaginava que não acontecesse na vida real, tá? Aquele casal de margarina ali é uma coisa pra galera achar bonito, tá? Como a gente sabe que sempre tem esses exageros em Hollywood. A questão do Museu dos Artefatos, né, que é onde eles guardam todos aqueles objetos, inclusive a boneca Annabelle, tem uma cena lá que parece que foi filmada real dentro do local. O som também, alguns sons foram colocados ali, né? E dizem que o pessoal viu uma maldade neles, né? Naqueles objetos ali. Enfim, pessoal, outra coisa também que a galera comenta é que o casal, né? Eles escondiam muitas evidências, que tinha muitas coisas que não eram filmadas da forma que realmente ocorreram, né? Então, assim, é, se você for pesquisar, tem muita coisa assim que muitos dados que podem acabar não batendo. Nos últimos anos, a Lorraine, né, que ainda estava viva antes que o Ed faleceu primeiro, ela escrevia livros e datas de entrevista de 2019 até 2020, tentando reconciliar a fé, ceticismo e alertando ao público sobre isso, né? E ela ainda diz o seguinte: eu não quero que me acreditem por medo, mas por precaução. E assim, né, o pessoal fica pensando, mas tá, narrador, era verdade ou era mentira todos aqueles casos? O Ed e a Lorraine, pessoal, eles mexeram com fé, mexiam com medo, a esperança. Foram heróis, showmans do sobrenatural. Enfim, a verdade talvez seja algo entre a luz e as sombras, né? As pessoas, assim, tinham uma visão muito diferente deles. A questão até mesmo das origens, né? Para você ter uma ideia, na década de 50, enquanto o mundo estava se reconstruindo após a guerra, o casal eles mergulhavam de fato no sobrenatural. Como eu falei anteriormente, né? O nome Edward Albert, que era o Ed, ele nasceu no ano de 1926, era um ex-marinheiro fanático por sobrenatural, né? E a Lorraine, que nasceu em 1927, era uma médium autodidata, especialista em demonologia, que também era fascinada pelos mistérios. Eles então se juntaram para fazer essas investigações. Então, assim, vocês que já conheciam a história do casal, que não sabiam desse lado mais obscuro deles, deixa nos comentários o que é que vocês acharam. Eu, sinceramente, aqui do lado de cá, né? Não me surpreende muito, porque, como eu sempre digo aqui no canal, sobrenatural não é uma coisa bonitinha, uma coisa legal, onde você vai chegar e vai ficar feliz da vida. Isso não existe, tá? Se alguém tá vendendo isso pra você, é mentira. Tanto que eu vou fazer um vídeo aqui no canal depois, falando sobre a questão, até eu tava conversando com um inscrito do canal esses dias, né? Sobre a questão dos meios-sangue, né? O pessoal tem muitas dúvidas e também acredita em muitas coisas que não são verdade, tá? O pessoal acha que meio-sangue é vampiro e não é. Tem gente, inclusive, tá me contando aqui que estão fundando clãs de meio-sangue, coisa que não tem nenhum cabimento. Não existe clã de meio-sangue porque eles não são vampiros. E com relação a investigadores paranormais e caçadores, a índole dessa galera, claro que não são todos, não estou generalizando, tá? Mas na maioria das vezes eles são assim, porque esse meio ocultista não é uma carreira, tá, pessoal? Então, assim, você não ganha dinheiro com isso, a não ser que você comece a agir de forma incorreta, aplique golpes, né? Ou você comece a apelar para o sensacionalismo, comece a vender pílulas mágicas, esse tipo de coisa. Então, assim, se você fizer isso, aí sim você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar famoso
E me arrisco a dizer que vai ficar, ainda vai ter um legado, hein? Porque tem muita gente aí que usa do sobrenatural como forma de entretenimento, só mesmo para ganhar seguidor, não estão nem aí para as consequências, o que vai acontecer com as pessoas que começam a entrar nesse meio por influência dessa galera, e depois estão aí, as pessoas estão se lascando e a pessoa tá lá dando uma de João sem braço, tá? Aqui no canal tem gente que me acusa disso, né? Principalmente no início do canal, esse cara só quer ganhar dinheiro com ocultismo e falando besteira. Todos os meus vídeos aqui eu alerto as pessoas sobre o perigo desse meio, que esse meio não é brincadeira. Agora, eu não sou pai nem mãe de ninguém, eu não posso pegar você pelo braço e dizer, olha cara, não vai. Não, cada um faz o que quiser, existe o livre-arbítrio. Mas eu sempre aviso, tudo na vida tem um preço. A partir do momento que você escolhe entrar nesse meio, você vai pagar um preço por isso, não tem jeito, não adianta. Então, com relação ao Ed e a Lorraine, eles já faleceram, né? Então, assim, não posso aqui ficar também jogando pedra em pessoas que não estão aqui para se defender, mas as histórias são essas. O pessoal comenta isso, né? Inclusive as famílias que aparecem nos filmes lá, eles comentam que não era bem aquilo ali, que aparece no filme, teve um exagero sim, coisas que o cinema faz, tá? Mas enfim, galera, o que é que você achou? O que é que você acha, né, do casal Ed e Lorraine? Você gosta deles? Conhecer essas histórias? Se gostou do vídeo, assistiu até aqui, deixa seu comentário, deixa o like no vídeo também, que isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal. Se inscreve se não é inscrito e se quer me apoiar mais ainda, vira membro, tá? São só R$ 8 por mês, ninguém vai virar mendigo por assinar esse canal. Você ainda tem benefícios como vídeos exclusivos, vou colocar seu nome aqui, né, nos créditos do canal, enfim, todas uma maravilha. Agora eu vou nessa, pessoal, com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por aqui. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.